Beleza? Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o podcast Sustentabilidade no Terceiro Setor. Aqui vamos discutir temas sobre o terceiro setor, em especial sobre sustentabilidade financeira. Eu sou Diego Gazzoni. Eu sou Alexandre Fernandes. E o tema de hoje é o que é o terceiro setor. Alexandre, por favor, explica para a gente o que é o terceiro setor. Ou dúvida cruel. Obrigado, Diego. A gente, de vez em quando, chega essa pergunta realmente, e é uma boa oportunidade para a gente tirar, né, a dúvida de quem está nos assistindo. Então, gente, na verdade, é uma divisão que é feita do ponto de vista da economia, né? São os setores da economia. O primeiro setor é o setor público, o segundo setor é o setor privado, e o terceiro setor, que foi o último setor que foi constituído, é o setor onde estão as associações, as igrejas, as instituições, ONGs, tudo que é sem fins lucrativos. Então, eu sei, Alexandre, que você veio da indústria, né? Veio da iniciativa privada, e conta pra gente também como é que foi trilhar esse caminho que te trouxe até aqui. Como é que você veio parar aqui no terceiro setor? É uma história que sempre me emociona, Diego, porque primeiro que não foi algo muito quase que acidental, né? Eu, na verdade, como você falou, venho da indústria, mas a indústria que eu era um dos sócios, né, ela quebrou numa dessas crises aí que o nosso país passa, e surgiu uma oportunidade. A verdade é essa. Tem uma instituição no Rio de Janeiro, né? Nós somos aqui do Rio, nós estamos falando aqui de Macaé, né? Interior do estado do Rio. Então surgiu uma oportunidade na capital e eu agarrei a oportunidade. Tinha na época, acho que eu tinha 32 anos, 31 anos, já faz um cadinho de tempo. E aí, 2 filhos pequenos para criar, apareceu a oportunidade, eu caí para dentro. Agora, o que é interessante desse processo? Não é eu ter aproveitado a oportunidade, abraçado a oportunidade. Eu acho que o mais interessante nessa minha jornada é porque que eu continuei no terceiro setor. Né? Por que eu não fui tentar uma outra coisa, não montei uma nova empresa, né? E a resposta, Diego, é porque realmente eu me encontrei no terceiro setor. Eu comecei a me envolver com os projetos da instituição, com vários projetos, e tem uma frase que eu gosto de repetir que não tem nada melhor do que acordar todo dia para fazer o bem. Entendeu? Muito legal. Então, eu me encontrei. Eu costumo dizer que foi quando eu vi a luz. E uma coisa muito interessante dessa instituição especial, né, para quem não conhece, a história veio do Viva Rio, uma instituição do Rio de Janeiro, com mais de 25 anos de história, de luta. É que o Viva Rio, ele sempre foi... o Rubens César, que é o diretor executivo e fundador, chama assim, que nós somos um laboratório social. Então, o Viva Rio sempre foi assim, como dizia o poeta, né, uma metamorfose ambulante. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com programas das mais diferentes áreas, né, de meio ambiente, trabalhar com projetos de segurança, desarmamento, educação, economia solidária. Bacana que por trás disso tudo, de toda essa trajetória, tem uma riqueza de detalhe, uma riqueza de experiência, né, que você pode compartilhar, e isso aí tem pano para manga para muito podcast para a gente aqui. É verdade, é verdade. Enfim, então, na verdade, a resposta simples é essa. Eu acredito que a gente hoje pode sim viver para o terceiro setor e do terceiro setor. Então, eu acho que é uma jornada que eu me orgulho muito. Bacana. Tem uma outra coisa também que me ocorre aqui, que está me inculcando bastante, assim, qual foi a maior diferença que você notou entre o terceiro setor e nessa iniciativa privada? Teve adaptação? Você teve que se refazer, se desconstruir, se construir novamente? O que você percebeu nisso tudo aí? Conta pra gente. Na verdade, sim, né? Claro. Quando você está na iniciativa privada, né? Quando você está numa indústria, no meu caso, eu vim da indústria, eu brincava dizendo que a nossa régua de tempo era a semana. Planejamento, a empresa tinha um planejamento anual,
parará, mas a gente tinha que matar um leão todo dia. E para fechar a semana. A iniciativa privada, a indústria no nosso país, em especial, é uma luta pela sobrevivência diária. Um negócio muito dinâmico. Muito feroz, entendeu? No caso da minha experiência no terceiro setor, quando eu comecei, você tinha projetos que às vezes eram convênios, contratos, que tinham uma dimensão de ano ou de 2 anos. Então, assim, você já tinha uma certa garantia, entre aspas, vamos botar esse entre aspas bem, reforçar esse entre aspas, com uma dimensão de tempo maior. Isso, gente, foi há 18 anos atrás, né? Foi quando eu comecei. Hoje, eu percebo que as instituições estão tendo que matar um leão todo dia. A realidade das instituições do terceiro setor hoje no nosso país está dramática. Vem de encontro com o que a gente está fazendo aqui, que é falar sobre sustentabilidade financeira, né? Exatamente. Então, assim, o primeiro foi essa questão da dimensão do tempo. Legal. Eu ficava nervoso porque as coisas eram muito lentas, eu achava muito lenta, muita reunião, e eu preocupado de ir para a ação, executar. Então, assim, de certa forma, isso quando eu chego no terceiro setor, eu chego com uma mentalidade, né, muito diferente de quem, por exemplo, veio do setor público para o terceiro setor. Tem uma outra nuance aí também. E não é nenhuma crítica, são situações diferentes, entendeu? Porque a lógica do primeiro setor ela é muito diferente do segundo e daí para o terceiro. E tem um detalhe que, não sei se você sabe, Diego, eu, ao longo dessa minha jornada de mais de 30 anos, um pouco mais de 30 anos no trabalho, no mundo do trabalho, eu tive o privilégio, a oportunidade de atuar como gestor nos 3 setores. Pô, que legal. Os primeiros 11, 12 anos da minha carreira, eu cheguei a diretor dessa indústria, né? Eu trabalhei no primeiro setor em todos os aspectos, todas as nuances do primeiro setor. Indicadores de eficiência, planejamento estratégico, tudo que você possa imaginar. E aí eu venho para o terceiro setor. E aí tem uma outra pegada de propósito, de missão, de causa, entendeu? De empatia, mas também precisando entregar resultados. Tanto para quem você atende, como para, às vezes, um financiador. Um convênio com o poder público, os parceiros com uma empresa, com alguma fundação, enfim. E aí, em 2013, de 2013 a 2016, eu recebi um convite do prefeito da minha cidade de Macaé, o Dr. Aloysio, o prefeito da cidade. Foi uma grande surpresa, porque eu nunca fui filiado a partido político, nunca fiz campanha, né? A gente que é de cidade pequena tem uma coisa interessante que a gente conhece todo mundo muito antes da pessoa se tornar um político, por exemplo. É verdade. Então, o Aloysio, ele é mais ou menos da minha idade, né? Ele tem 1 ano, 2 anos mais velho que eu. Médico, aqui na cidade. Médico, doutor. E ele cresceu, a gente cresceu no mesmo bairro. Então, quando a gente era criança, a gente jogava bola junto, soltava pipa. E fomos nos reencontrar muitos anos depois, porque ele foi fazer a carreira de médico, eu nessa minha jornada, né? E ele acompanhou um pouco esse trabalho que a gente fazia aqui no terceiro setor. Então, em 2013, ele queria montar, né, o projeto político do Aloysio, era montar um primeiro escalão, lá, um secretariado técnico. Certo. Entendeu? E aí ele me convidou. E eu falei, só tem uma chance. Eu agradeci, obviamente, o convite, fiquei lisonjeado pela lembrança, tudo mais. É uma briga por cargo danado, né? Nossa. Enfim, ele me convidou e eu falei, só tem uma chance de eu poder aceitar o convite, que eu fico muito lisonjeado, né? Poder fazer alguma coisa pela cidade, né? Fazer alguma coisa numa outra escala, né? Porque esse é o papel do poder público, né?
eu não consigo me desvincular. Na época não existia Viva Lagos ainda, era Viva Rio, né? Que é uma missão de vida, né? E aí, não tem problema, tudo mais, não sei o que, a gente conciliou lá a atuação. Então, eu fui durante 3 anos secretário municipal de Trabalho e Renda, e durante 1 ano fui secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Turismo. Foi uma experiência assim, de muito aprendizado, né, conhecendo a máquina pública por dentro, conhecendo os servidores, e aí que volto àquela questão que a gente estava falando das diferenças. Eu acho que isso é um assunto que merece talvez até um podcast. Exatamente, sobre as diferenças entre primeiro, segundo e terceiro setor, destacar deles, assim, sem esmiuçar isso tudo para a gente. Mas agora tem uma pergunta que não quer calar, que eu acho que é dúvida de muita gente. Você acredita que o terceiro setor é para qualquer um? Boa pergunta, Diego. Na verdade, eu acredito que quem quer atuar, quem tem interesse em atuar no terceiro setor, precisa ter um ingrediente fundamental. Eita, conta pra gente que ingrediente é esse. Precisa gostar de gente. Precisa ser pessoas que tenham naturalmente, organicamente, um alto nível de empatia, de se conectar com pessoas ou com animais ou com a flora, a fauna, mas assim, tem que ser alguma pessoa que tem um propósito. É muito mais que só ganhar dinheiro, então, né? Não é para ganhar dinheiro. Não é para ganhar dinheiro. Não é para ganhar dinheiro. Legal. Eu acredito sim que o terceiro setor hoje, para sobreviver, as instituições precisam se profissionalizar. Isso é legal. Entendeu? O trabalho voluntário é maravilhoso. Aí tá em outro podcast, profissionalização do terceiro setor. Vamos tirar um monte daqui, né? Vamos. Então, na verdade, assim, a gente precisa, assim, profissionalizar, as instituições precisam se profissionalizar para, se quiserem sobreviver, né? Realmente, pensando no longo prazo, você atuar só no trabalho voluntário é muito difícil. Sim. Tá? Mas, enfim, quem quer entrar no terceiro setor tem que entrar por conta de um propósito. O propósito tem a ver com algo que é de foro muito íntimo, entendeu? De uma pessoa, de um grupo de pessoas, que é uma intenção de fazer algo que não é para você, é algo que é para o próximo, entendeu? Então, assim, esse sentimento de compaixão, de solidariedade, que permeia o terceiro setor. Acredito, sim, para deixar muito claro, já que você fez aquela colocação, que para uma instituição ser sustentável e conseguir causar um impacto social de verdade maior, no longo tempo, né, um prazo muito mais longo, as pessoas que se dedicam à instituição precisam ser valorizadas, entendeu? Então, aqui na Viva Lagos, hoje, eu sou remunerado, entendeu? Os profissionais que trabalham aqui são remunerados, a grande maioria tem trabalho voluntário também? Tem. A gente usa o trabalho voluntário de forma muito específica, para situações muito específicas. Acho que pessoa jurídica, o estágio, o trabalho voluntário, a carteira assinada, cada caso é um caso. E é outro tema para um outro podcast. Também. Então, assim, não é para ganhar dinheiro, mas é para se sustentar, é para existir, é para causar um impacto muito maior na sociedade. Ou seja, vamos ver, me corrija se eu estiver errado, maximizar o poder de ação disso que é o terceiro setor, maximizar as possibilidades dele atingir socialmente, atingir as pessoas, né? Na verdade, assim, se a gente parar para pensar a grosso modo, a razão de existir do terceiro setor, isso é legal, é que falar de maneira muito grosseira, tá? Grosseira não mal educada, mas grosseira no sentido muito direta, muito direta. Na verdade, porque o setor público não consegue atender todas as demandas da sociedade. Sim. E aí, quando o setor público não tem capacidade de atender o drama do idoso, da pessoa com deficiência, de animais abandonados, enfim, de crianças,
e de adultos, de jovens, enfim, Vai qualquer deixando dimensão. lacunas sociais, né? Vai causando, vai criando dramas, né? São dramas sociais, são e aí você, às vezes, é uma igreja, são membros de uma igreja que se sensibilizam com alguma situação, se unem pelo morador de rua, pelo dependente químico e resolvem fazer alguma coisa. Às vezes é um grupo de pessoas, trabalhadoras de uma empresa. Desculpa, o celular é terrível. Né? Celular hoje em dia é terrível. Mas vamos lá. Então, quando você tem essa união, né, de um grupo de pessoas, de alguém, num propósito maior, vai fazer que você falou anteriormente, que vai fazer exatamente, vai fazer pelo próximo, aí começa a fazer sentido estar no terceiro setor. Uma vez estando, a pergunta muda. Beleza, vamos montar um projeto, vamos fazer alguma coisa, sei lá, pelas crianças que estão abandonadas, maltratadas, ou em vulnerabilidade, ou morador de rua, não importa. A partir do momento que a coisa ficou séria e esse grupo de pessoas resolveu formalizar uma instituição, em ato contínuo, esse grupo de pessoas, essa nova instituição formada, tem que responder a seguinte pergunta: como é que nós vamos nos manter? Como é que a gente vai sustentar no tempo essa atividade? E aí hoje, né, para quem está nos assistindo, as exigências para o terceiro setor, em termos documental e tudo mais, são muito grandes, em termos de eu consegui um convênio com o poder público, consegui uma subvenção pública, enfim, qualquer tipo de legislação que permite. Exatamente. Você tem que prestar conta, você tem que apresentar um monte de coisa, você tem que ter um monte de certificado, de documentação. Então, assim, é muito importante que a pessoa tenha muito claro dentro dela essa noção de propósito. Porque quando isso está claro, vale muito a pena. Legal, Alexandre. Outra pergunta também que é interessante, e eu andei pensando, a gente até já trocou ideia sobre isso aqui, e para quem não atua ainda no terceiro setor, mas tem interesse de atuar no terceiro setor, para você, qual que você acha que deve ser o primeiro passo? Eu meio que respondi já nessa minha primeira resposta. Eu acho que o primeiro passo é você identificar o seu propósito. Por que você quer entrar no terceiro setor? Sim. Eu entrei... Agora ficou bem claro, ficou bem... eu entrei na época porque eu precisava de trabalho. E aí tinha uma ONG, uma associação, uma instituição que me deu essa oportunidade. E eu continuei no terceiro setor porque eu me apaixonei. Agora, se você que está nos escutando pretende, tem, né, o desejo de constituir uma instituição, essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Por quê? Legal. E se você tem isso muito forte dentro de você, esse propósito está muito forte dentro de você, e tem algumas pessoas, né? Não precisa ser muitas pessoas. O pessoal acha que para montar uma instituição você precisa ter um batalhão de pessoas, né? A legislação estabelece que você pode montar uma instituição, uma associação sem fins lucrativos, a partir de 3 pessoas. 3 cidadãos e cidadãs, falhou aqui, ato falho, que se reúnam com o mesmo propósito. Isso já é uma ferramenta para a pessoa entender uma instituição, né? Para poder resolver um drama social da nossa sociedade, para poder mitigar esse drama, para poder ajudar o próximo. Entendeu? E é por isso que a gente criou esse podcast, é verdade, você falou isso, né? Para poder ajudar as pessoas que têm essa chama, esse desejo, ou, obviamente, as instituições que já estão nesse processo, pessoas que dirigem e já atuam, às vezes por muitos anos, no terceiro setor, a encontrar um desenho, né, institucional, corpos, né, que permita você ter uma jornada no terceiro setor
que te dê prazer no processo. Porque eu sei que quem está no terceiro setor e recebe um abraço de uma criança, um sorriso de um idoso, o carinho de um animal que estava machucado, né? Mastercard não paga. É extremamente gratificante. Então, agora, você ter clareza desse processo. Sim. Entendeu? Eu acho que é isso. E as ferramentas, Alexandre? Eu sei que, apesar da clareza, eu acredito também na vontade, ter isso aqui bem dentro. Você falou uma coisa aí, quando você citou legislação, para mim ficou bem claro que, está claro para todo mundo que trabalha no terceiro setor, trabalha com ONGs, né, com as ONGs, que o Brasil tem uma legislação muito pesada, está embrutecendo cada vez mais. Posso abrir um parênteses? Claro, claro. E não é só para as ONGs ou para as instituições. Né? A gente fala de ONG hoje em dia, tem que tomar cuidado, porque parece que virou palavrão falar ONG. Eu tenho muito bem lembrado. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do terceiro setor. Uhum. E eu estou muito preocupado com esse momento que a gente está passando. Obviamente, esse não é um espaço para a gente falar, e nós não vamos tratar nesse espaço sobre política. Claro. Não é o objetivo desse podcast. Mas eu acho que todo mundo tem que estar presente para esse momento, entendeu? Que a gente está passando, ter muito cuidado, muito zelo, né, com relação a isso. Fecha parênteses, né? Enfim, então eu acho que você perguntou de ferramentas. Sim. Né? Só para isso, complemento. O que eu percebo é que as pessoas têm muita dificuldade, principalmente no início da jornada, principalmente no início da caminhada, de se constituir, porque fica tudo muito difícil. É como aquela árvore bem alta, cheia de maçã, mas as maçãs por embaixo já comeram todas, e está bem lá em cima, né? E a pessoa precisa alcançar. Talvez elas precisem de um banquinho ali, precisem de orientação. Exatamente. Você percebe isso? Muito. Na verdade, assim, eu acho que a resposta melhor para isso aí, Diego, são você encontrar mentores. Você encontrar pessoas, e hoje a internet ela é muito... favorece muito isso. Né? Às vezes você não consegue na sua cidade, próximo a alguém, mas você pode conseguir no Brasil ou no exterior pessoas que já passaram por essa estrada que você quer atravessar. Uhum. Então, antes de existir o GPS, o Waze... Guia, 4 rodas. Antes, quando você queria ir para algum lugar, você parava na estrada e perguntava a alguém que já tinha passado naquela estrada antes. Sim, faz sentido. Como é que eu faço para chegar num lugar tal? Você vira ali, você dobra aqui, vai ter não sei o quê. Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem a oportunidade, através desse tipo de ferramenta que a gente está usando aqui hoje, de acessar experiências e conhecimentos de quem já atravessou essa estrada, já passou por essa jornada. E aí você consegue um atalho. Porque quando você vai sem encontrar ninguém na estrada, você vai dar num lugar, não tem saída, e errei, volta. Você vai passar para outro lugar, tem um buraco, a ponte caiu, entendeu? Eu estou me lembrando aqui de um exemplo que você me deu um dia que a gente estava conversando aqui, do cara que queria fazer bolo, e aí ele vai, ou do hambúrguer artesanal, e vai lá e compra um curso, já está formatado, e o cara que tem toda aquela expertise entrega aquilo para o sujeito prontinho, e ele não perde tempo e fica mais fácil. Eu acredito que a gente está passando aí, Diego, a gente está divagando um pouco do tema do podcast, mas está tudo bem, acho que faz parte, que a gente está passando por uma verdadeira revolução no formato que a gente está acostumado da educação. E toda vez que acontece uma grande mudança de paradigma, as pessoas se assustam, as pessoas ficam com medo, as pessoas ficam desconfiadas, né? Então, se você pegasse um celular desse e botasse na mão do meu finado avô, né, que infelizmente já faleceu já faz muito tempo,
sei lá, já fazem mais de 30 anos, 20 anos, 25 anos, sei lá, ele ia tomar um susto. Porque naquela época não tinha celular. Era impossível você falar com outra pessoa se não fosse naquele telefone discado que a roda girava e tudo. Sim. Então, assim, a gente está passando por um momento de muita inovação em como transmitir o conhecimento, né? Independente se seja curso ou independente se seja um podcast, independente se seja uma palestra. Então, acho que a gente vai caminhar para uma direção que as pessoas vão voltar a se tornar mais autodidatas, que foi quando lá atrás, né, o homem se formou. Antes da Revolução Industrial e tudo mais, as pessoas eram mais autodidatas, tentativa e erro, e muito conhecimento passado, assim... Geração para geração, boca a boca. Era o mentor e o aprendiz. Sim. Entendeu? Uhum. Então, você aprendia pelo exemplo, você aprendia, né, com quem já estava fazendo aquilo. Então, eu acho que, só para fechar, esse pode ser um outro tema de outro podcast. Agora, então, para finalizar e para matar todas as curiosidades, eu acho que minhas e de quem está nos assistindo também, é possível ser sustentável financeiramente no terceiro setor? Esse, com certeza, é assunto para outro podcast. Eu só vou dizer que sim, né? A gente teve aí a gente conseguiu encontrar esse modelo há 13 anos atrás. Legal. Entendeu? É outra história que me emociona sempre. Mas esse é um assunto para outro podcast. Senão esse podcast aqui vai ficar muito longo. Muito longo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Alexandre. Valeu, obrigado. Voltamos no próximo podcast Sustentabilidade no Terceiro Setor. Abraço.